Eu sou Elisângela, eu estudo pela Unigran, estou no 8º semestre em Matemática e esse vídeo de hoje é um estágio em modalidades diferenciadas, onde vou explicar para vocês o sistema cartesiano ortogonal. O que é o sistema cartesiano? São duas retas, não perpendicular, onde a gente pode marcar, traçar alguns pontos nelas. Essas duas retas, elas têm os nomes, onde a reta x são as abscissas e a reta y são as ordenadas. O ponto de encontro é o zero, ponto O de origem, tá? Aqui que origina, que começa o ponto, tanto para cima quanto para os lados e para baixo, tá? Elas são infinitas, então elas se estendem a infinitos números, tanto para a direita, esquerda, para cima ou para baixo. No nosso sistema cartesiano, nós temos quadrantes, onde temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Nota-se que eles são sentidos anti-horários, né? Nós estamos acostumados sempre de direita para esquerda, mas os nossos quadrantes são anti-horários, né? Primeiro passa para o segundo, à esquerda, abaixo o terceiro e à direita o quarto quadrante. Onde podemos analisar que o primeiro quadrante nós temos os dois numerais positivos. Segundo quadrante, da nossa abscissa negativa e da nossa ordenada positiva. Terceiro quadrante, nossa abscissa e ordenada são negativos. E quarto quadrante, a nossa abscissa e ordenadas são diferentes. Abscissa positivas, ordenadas negativas. Notando nesse plano cartesiano, eu anotei alguns numerais nele, do 1 ao 3, tanto com a positivo na linha do x ou negativo, e na y nas ordenadas também, positivas e negativas. Aqui eu dei a coordenada 3 e 2, onde 3, a primeira coordenada sempre será na linha do x, ou seja, nas abscissas, e o segundo nas ordenadas. Um conjunto de ordenadas é onde a gente pode marcar o nosso ponto. A gente tem que sempre ter os dois numerais para a gente conseguir encontrar, localizar o nosso ponto e marcar. No caso aqui, 3 e 2, eu marquei aqui 3 a nossa abscissa e 2 a nossa ordenada. Fiz o encontro entre as duas, nas retas, encontrei o nosso ponto P. Então, coordenadas sempre são os números onde a gente vai marcar nas abscissas e as ordenadas o nosso ponto. Lembrando sempre, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aqui eu trouxe um exemplo, uma atividade para a gente fazer. Já desenhei no plano cartesiano, onde eu tenho que marcar os pontos aqui no plano cartesiano e dizer em qual quadrante que ele está localizado. Nosso primeiro ponto, 2 e 3. Ah, mas esqueci na hora de marcar aqui, então a gente pega e marca sempre em cima ali. Primeiro vai ser nas nossas abscissas, ou seja, na x, e o segundo nas nossas ordenadas, a y, tá? Então temos aqui o eixo x das abscissas, eixo y das ordenadas. Primeiro ponto A, 2 e 3. Vamos marcar aqui. 2 está aqui, 3 está aqui. Ponto de encontro deles vai ser o nosso ponto A. Marcamos o nosso ponto A. Em qual quadrante que ele está? Primeiro quadrante, ó. Primeiro quadrante, tanto as abscissas quanto as ordenadas são positivos. Primeiro as abscissas e as ordenadas positivas. Então, ele está no primeiro quadrante. Vamos marcar aqui, primeiro. B, menos 4 e 1. Menos 4 na nossa abscissa, está aqui, e 1 nas ordenadas. Vamos fazer as retas para ligar. O encontro delas é o nosso ponto B. Nosso ponto B está em qual ordenada? Lembrando que é sempre o sentido anti-horário. Primeiro, segundo quadrante. Segundo quadrante, abscissas negativas, ordenadas positivas. Abscissas negativas, ordenadas positivas. Marcamos aqui então que está no segundo quadrante. Ponto C, menos 2 e menos 3. Menos 2 nas abscissas e menos 3 nas ordenadas. Então, vamos fazer o encontro ponto C. Encontramos nosso ponto C, ele está no terceiro quadrante, onde tanto as
abscissa quanto as ordenadas são negativos. Ó. Abscissas, ordenadas, negativas, terceiro quadrante. Vocês estão notando que não precisa a gente colocar o ponto no nosso plano cartesiano para a gente saber em qual quadrante que ele está. Basta saber, né, os quadrantes, qual que vai ser a abscissa, se vai ser positiva ou negativa, e as ordenadas também. Ponto D, nós temos abscissa 3 e ordenada menos 4. Abscissa 3 e ordenada menos 4. Vamos traçar aqui, fazer a ligação deles. Nosso ponto D aqui. Ponto D localizado no quarto quadrante, onde a abscissa positiva e ordenada negativa. Abscissa positiva, ordenada negativa, quarto quadrante. Ponto E. Eis a questão. Ponto E. Nós temos a abscissa 5 e a ordenada 0. Ordenada 0. Lembra quando eu falei ali, ó, que ele tem o ponto de origem? Ponto de origem é aonde vai começar, ou seja, a gente sempre começa os numerais no 0. Então, aqui nessa linha aqui, em qualquer um desses números do nosso eixo X, da nossa abscissa, a gente vai ter a nossa ordenada 0, ou seja, a gente vai estar na linha do 0, né? Como é que a gente vai marcar a nossa abscissa 5? Vamos pegar e encontrar o ponto 5 e 0. 5 na abscissa e 0 no nosso y. 0 do nosso y está sempre nessa linha aqui. Então, a gente apenas vai marcar aqui, ó, 5. Aqui está o nosso ponto E. Em qual quadrante está localizado o nosso ponto E? Bom, sabemos que o 0 não possui sinal. Ele não é positivo nem negativo. Então, no caso aqui, nosso ponto E está localizado na abscissa, tá? Não está localizado no quadrante, sim na abscissa. Nós vamos marcar aqui que ele está na abscissa. Ponto F. Ponto F também. Nós temos abscissa 0 e nossa ordenada menos 2. Ordenada, ou seja, a linha do y menos 2 e na linha do x, o eixo x, 0. Mesma coisa, como aqui a gente estava entre a linha do 0, nota que aqui foi o 1, aqui foi o 3, aqui estava o 0 da nossa ordenada. Assim, aqui, ó, a própria eixo y está no ponto 0 do x. Então, a gente apenas vai conseguir marcar o menos 2 da nossa ordenada. Menos 2 aqui está o nosso ponto F. E assim também, ela não está no quadrante. Ela não tem, o 0 não tem positivo e negativo, então ela está na nossa ordenada. Está localizada na nossa ordenada. Ok? Agora, a gente tendo os pontos ali, né, a gente conseguiu traçar o plano cartesiano. E quando a gente tem um plano cartesiano, como é que a gente faz para traçar as ordenadas? É só fazer o inverso. Ó, próximo exemplo, escreva as coordenadas dos pontos do plano cartesiano aqui, tá? Nós temos os pontos do plano cartesiano e queremos apenas marcar as ordenadas. Então, vamos lá. Ponto A. Qual é a nossa coordenada do ponto A? Primeiro, a gente analisa o x e depois o y. Então, na linha do x, no eixo x, nós temos 5 e no y, 2. Então, coordenada do ponto A é 5 e 2. Tá? Ponto B. A gente tem que analisar primeiro o eixo x, ou seja, as abscissas, e depois as ordenadas, o eixo y. No eixo x, a gente tem o B como menos 2 e o y, 2. Ponto C. Nosso ponto C está aqui. Analisando primeiro o x, abscissa, para depois o eixo y, ordenadas. Então, C, menos 4 com menos 2. Ponto D. Nosso ponto D está aqui. No eixo x, nós temos 3. E no eixo y, menos 2. Agora, o nosso ponto E, cadê ele? Está aqui, ó. Nós temos 1 nas abscissas, no eixo x, e 1 no eixo y, ou seja, nas ordenadas. Ponto F,
nós temos menos 3 nas abscissas e 1 nas ordenadas. Ponto G. Você se lembra quando está na linha, como é que faz? Então, primeiro a gente analisa o que é do x. O x está qual? Está nesta reta, 0. E o y, 4. Ponto H. Aqui agora nós temos o x, que está no 6. E o y? O y ele está no 0. Traçado bem no 0. 0, 1, 0, menos 1. E o ponto I, que está localizado aqui, na linha do x, menos 6. E no y, 4. Tá? Facinho, facinho. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, gente.